A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso básico de Teologia para o Ministério Infantil. Esta é a matéria hermenêutica e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regras de hermenêutica. Estudamos na aula passada a lei do contexto, entendemos o que é hermenêutica e agora a gente vai falar um pouquinho de regras de hermenêutica ou regras para a interpretação correta da Bíblia. É necessário você, professor, você, aluno, dominar a correta interpretação da Bíblia. Como nós trabalhamos com a Bíblia, ela é a base de todos os nossos ensinamentos, saber interpretar um versículo e um texto corretamente é muito importante. Então nós precisamos compreender que 90% das escrituras sagradas vão ser interpretadas pela própria Bíblia. E só apenas 10% daquilo que precisamos saber você vai utilizar as regras de hermenêutica. Então nós vamos agora às regras de hermenêutica, falar sobre as 5 regras de hermenêutica e a regra principal para a interpretação da Bíblia. A regra principal para a interpretação da Bíblia é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então a primeira regra que você vai ter é que a Bíblia se interpreta. Então, muitas vezes, para você entender o versículo, entender o texto que você está estudando, você vai usar a própria Escritura Sagrada para a interpretação desse texto. Então, essa é a regra fundamental da Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ok? Agora, nós vamos às 5 regras de hermenêutica. Primeira regra de hermenêutica: sempre que possível, usar a palavra no sentido usual e comum. Isso é, toda vez que possível, eu interpreto aquele versículo, aquela palavra, no sentido que é usado. Então nós vamos ver quando Jesus ensina e diz: olha, para os discípulos, vocês devem amar uns aos outros. Então não existe outra interpretação. A ordem é clara e o versículo é claro. Então nós vamos usar no sentido usual. Eles deviam amar uns aos outros. Então a primeira regra de hermenêutica: sempre que possível usar a palavra na forma usual e comum, ok? Segunda regra de hermenêutica: quando houver variação da palavra, use a palavra no sentido da frase. Então, muitas palavras em alguns textos bíblicos, algum contexto, elas vão variar o seu sentido. Então, quando isso acontecer, nós vamos usar no sentido da frase. Paulo, a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 1 e 23, quando Paulo escreve aos Gálatas, diz assim: aquele que perseguia a fé, agora propaga a fé. A palavra fé para nós é acreditar. Mas nesse contexto de Gálatas 1 e 23, fé quer dizer doutrina do Evangelho. Então note que muitas vezes a palavra vai variar e eu tenho de tomar no contexto da frase. Ela é usada como fé, como crer, Hebreus 1 e 1, 11 e 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. Então, nesse contexto da frase, a palavra fé é acreditar. Então, nós temos muitas palavras na Bíblia que elas vão variar o sentido conforme o sentido da frase. Então, quando houver variação do sentido da palavra, você vai tomá-la conforme o sentido da frase. Essa é a segunda regra de hermenêutica. Terceira regra: tomar a palavra no sentido do contexto. Então, muitas vezes, palavras que para nós é difícil compreensão, nós vamos pegar o contexto, aquilo que vem antes ou aquilo que vem depois, para termos uma correta interpretação. Em Efésios 3, verso 4, Paulo fala assim: agora eu compreendi o mistério. Então, quando você lê esse versículo isolado, vem na tua cabeça um questionamento: que mistério é de Efésios 3 e 4? Se você descer 2 versículos, no capítulo 3, verso 6, Paulo fala assim, que os gentios são co-herdeiros com os judeus. Então, o mistério que Paulo quer nos transmitir é esse, que os gentios têm direito à salvação como os judeus tinham. Então, é interpretado através do contexto, aquilo que vem antes ou aquilo que vem depois do texto. Então, toda vez que você tiver dificuldade, use o contexto para fazer a correta interpretação, ok? Outra coisa: tomai a palavra no sentido do contexto do objetivo do livro.
Então, muitos textos sagrados você vai ter de procurar entender o momento histórico que a igreja está passando, que aquele grupo está passando e por que o escritor escreveu. Então, nós devemos tomar o versículo no contexto do livro, por que ele foi escrito e o que o autor queria transmitir. Então, ter em mente o que o autor estava pensando ao escrever aquele versículo e o que ele desejava transmitir para as pessoas naquele momento. Então eu tenho de tomar no contexto do livro, do autor do livro. E por fim, eu devo tomar palavras difíceis usando a sua interpretação com passagens paralelas. Muitos assuntos da Bíblia eles vão estar relatados em vários livros da Bíblia, com escritores diferentes. Então, toda a dificuldade que você tem, consulte passagens paralelas. Procure ver o que os outros autores falaram do assunto para que você tenha uma correta interpretação. Se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o tio Rogério, esse é o nosso curso básico de teologia para Ministério Infantil. Se você está me assistindo pelo YouTube e quer fazer o nosso curso, entre em contato conosco. Centro de Treinamento Barak, WhatsApp 19 981 16 80 12. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.